Dois fenômenos estão acontecendo neste momento em regiões diferentes. Olá, família do canal Quase Tudo. Olá, você que está visitando o canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, vários fenômenos estão acontecendo no mundo. Fenômenos muitas vezes assustadores. Olha só, às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem que este ou aquele fenômeno sempre aconteceu. Concordo em parte, pois quem fala isso mostra que estudou a história das ciências e a história da humanidade. Mas, por outro lado, dizer que estamos vendo as mesmas coisas do passado é não entender as profundas mudanças que aconteceram. A geografia do mundo mudou, a ciência evoluiu, as tecnologias avançaram de forma impressionante, as sociedades mudaram, se transformaram. O homem, cada vez mais, se torna o lobo do homem. Diante dessas mudanças, podemos dizer que estamos vendo coisas que estão indo além da imaginação. Olha só, se a ganância pelo poder já existia no passado, podemos afirmar, com certeza, que em nossos dias essa ganância e ambição atingiram o ponto máximo. O ser humano ataca seus semelhantes e a si mesmo. E ao destruir a natureza, coloca em perigo a sobrevivência da raça humana, a sobrevivência da sua própria espécie. Olha só, tudo leva a crer que a natureza está cobrando o seu preço. O desejo insaciável de riqueza está destruindo o clima. Para ser mais exato, uma certa política de destruição tem ameaçado a raça humana. Mas vou te dizer uma coisa, a ambição e a ganância dos homens no poder têm o seu limite. E a revolta da natureza acaba definindo esse limite. Olha só, quando falo em natureza, estou trazendo de volta alguns pontos que já falei em outros vídeos. Pontos que tenho buscado relacionar com o fim dos tempos descrito na Bíblia Sagrada. Sobre sinais que apontam para o Apocalipse. Em outro momento eu já disse, todos que têm fé no texto sagrado já começam a perceber que os sinais do Apocalipse estão surgindo. Sinais que acontecem a nível mundial ou a nível regional. E mais uma vez, é sobre esses sinais que pretendo falar neste vídeo. E com certeza continuarei falando. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever no canal Quase Tudo. Mas por que faço esse convite? Além de ser grátis, você vai ajudar para que outras pessoas possam ver essas informações e opiniões. E o principal, mais pessoas poderão conhecer nosso canal que busca anunciar o Evangelho de Cristo, que busca refletir sobre o que está acontecendo no mundo de nossos dias. Por isso, conto com seu apoio nessa missão. Agora continuando, olha só, no último vídeo que postei aqui no canal, descrevi vários sinais que podem estar relacionados com o início das dores. Destaquei principalmente as ameaças de um conflito a nível mundial, ou melhor dizendo, a ameaça de uma terceira guerra mundial. Mas também falei sobre os conflitos regionais, como aqueles que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Mas por que estou iniciando com esse resumo? Porque muitos acontecimentos e sinais estão acontecendo a nível regional. E só para esclarecer, quando falo em nível regional, estou me referindo aos fenômenos que estão acontecendo em outros países. Mas como vivemos num mundo cada vez mais globalizado, algumas coisas que acontecem em certo país acabam afetando o mundo todo. Por exemplo, basta ver o que está acontecendo na China e como o próprio mercado financeiro está sendo afetado. Importações e exportações em todo o mundo estão sendo prejudicadas. A moeda americana, o dólar, está aumentando em vários países. O problema da China afeta o mundo. Vamos então ao ponto principal deste vídeo. Olha só, dois fenômenos estão acontecendo neste momento em regiões diferentes. Em primeiro lugar, eu destaco a perigosa tempestade chamada Dennis, que está atingindo países da Europa. E agora estamos sabendo de uma enorme praga de gafanhotos na África. Exatamente isso, uma praga de gafanhotos. Sobre a tempestade que está assolando países da Europa, peço que você leia comigo os títulos dessas matérias. Tempestade fustiga Reino Unido e França. Tempestade Dennis varre Reino Unido e Irlanda. Tempestade Dennis atinge o Reino Unido e provoca alerta.
Tempestade Denis. Cruz Vermelha alerta que o pior está por vir. Como a gente pôde ler, países como Reino Unido, França e Irlanda estão sofrendo com essa tempestade. Chuvas e ventos fortes estão castigando esses países. O estado de alerta já foi acionado. Na Inglaterra, por exemplo, o número de alertas sobre inundação foi o maior na história daquele país. Olha só, além de ter provocado mortes, essa tempestade também está provocando grande prejuízo econômico para os países afetados. Enquanto países da Europa estão sendo castigados com a tempestade, países africanos estão sofrendo com uma grande praga de gafanhotos. E olha só, segundo os especialistas e os governos daqueles países, está sendo a maior praga de gafanhotos nos últimos 70 anos. E sobre isso, leia comigo os títulos dessas matérias. Praga de gafanhotos. No Quênia prossegue a pior invasão de insetos do milênio. E ainda podemos ler aqui no subtítulo. Como uma praga bíblica, um enxame de bilhões de gafanhotos está devastando as plantações do Quênia. E também as da Etiópia e da Somália, e ameaça invadir o resto da África. A causa do fenômeno é, mais uma vez, o aquecimento global. Enxame de gafanhotos se alastra e prejudica lavouras na África. Devastadora praga de gafanhotos chega à China após estragos na África. É preciso conter a praga de gafanhotos, dizem os peritos. Olha só, pragas e flagelos estão muito presentes na Bíblia. No livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 15, encontramos referências sobre as pragas ou flagelos que deverão acontecer. E no Antigo Testamento, encontramos a 8ª praga lançada sobre o Egito. Acompanha comigo o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos. Êxodo 10, 12. E agora, em pleno século XXI, ficamos sabendo da maior praga de gafanhotos da história moderna. As plantações estão sendo destruídas, devoradas por um enxame de bilhões de gafanhotos. E o que parece ainda mais grave, a nuvem de gafanhotos começa a viajar para a China. A China, que está sofrendo com uma doença epidêmica grave. Olha só, não pretendo me demorar neste vídeo, mas não posso deixar de colocar uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo em nossos dias. E essa reflexão surge a partir das seguintes perguntas. Estamos vendo os sinais do fim dos tempos? O que Cristo fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, está acontecendo? Estamos diante dos sinais que revelam que a volta de Cristo está muito próxima? Estamos vendo sinais de alerta. Olha só, devemos olhar para essa praga de gafanhotos, para essa tempestade na Europa, como sinais. Sinais que se juntam, que se acumulam a outros, como é o caso dos rumores de guerras, por exemplo. E a pergunta que tenho feito em todos os vídeos: o que fazer? E também, como tenho dito, é hora de orar e vigiar ainda mais. Buscar a consagração todos os dias. E diante desses sinais, devemos obedecer o que Cristo nos ordenou. Pregar o Evangelho a todos que ainda não aceitaram Cristo como o único Senhor e Salvador. Evangelizar de todas as maneiras possíveis. E como tenho dito, e esse tem sido o principal objetivo deste canal. Qual o objetivo? Despertar para uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo no mundo de nossos dias. E, acima de tudo, através desse espaço virtual, levar o Evangelho de Cristo Jesus o mais longe possível. Por isso, e para que isso aconteça, precisamos do seu apoio nessa missão. O Evangelho precisa ser anunciado ainda mais. Pregar o Evangelho é obedecer ao que Cristo nos ordenou.
Olha só, todo cristão hoje deve saber que a internet e as redes sociais devem ser usadas com o propósito de divulgar o Evangelho. As redes sociais podem e devem ser utilizadas para plantar a reflexão sobre o que está acontecendo no mundo em nossos dias. E esse é e vai continuar sendo o objetivo principal deste canal. Por isso, sempre vou convidar a todos para ajudar nessa missão. Olha só, para que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal, é necessário que você se inscreva gratuitamente. Além disso, peço que você compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E se você achou o conteúdo deste vídeo importante, deixe o seu like, a sua curtida. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso cria um movimento no canal que faz com que o YouTube perceba e divulgue o canal Quase Tudo. Com esses pequenos passos, você vai estar ajudando essa missão de levar o Evangelho para milhares de pessoas. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre.